Fazer um mangá ou uma história em quadrinho é mais fácil do que parece. A verdade é que não existe um método 100% certo de como fazer um HQ ou um mangá. Essa é uma arte livre que você pode colocar sua criatividade à vontade e fazer da forma que você quiser. Só que se você está começando e está querendo algumas dicas de como impulsionar esse processo, eu separei uma listinha de um conteúdo essencial para você saber e já começar avançando no processo. Caso você não me conheça, pode me chamar de Igor ou de Kratz. Quando eu era criança, eu criei um quadrinho chamado Kratz e ele tem 4 arcos, porque é um mangá shonen de luta, né? Então ele tem sagas, cada saga com um vilão. E agora, depois de adulto, eu criei um mangá chamado Maiado, que já tem um arco completinho, e essa semana eu comecei a postar o segundo arco, né? A segunda saga desse quadrinho. Tem na Flipthrough e na Caricari para você ler de graça, e eu ficaria muito feliz se você lesse. E caso você leia e goste, você vai talvez confiar nas minhas dicas aqui de como fazer um mangá. Então, recomendo que você leia. E vamos para o primeiro ponto, que é o mais importante em fazer mangá, que são narrativa e apresentação. Você já deve ter visto alguma entrevista de algum mangaka famoso que quando perguntaram pra ele, o que é o mais importante na hora de fazer mangá? E ele, ao invés de falar o desenho tem que ser bom, as páginas tem que ser explosivas e cheio de enquadramentos geniais. Não, provavelmente o que ele disse foi olha, o mais importante é o leitor entender claramente o que está acontecendo na cena. Quando o leitor pega o quadrinho, lê a página e fala, isso está acontecendo, deixa eu virar para ver a próxima. Essa leitura fluida é o principal que você tem que fazer no começo. Ou seja, uma página que, de forma eficiente, consiga mostrar tudo o que está acontecendo na cena. E o exemplo aqui, é claro, é o mangá de Dragon Ball. Se você nunca leu, provavelmente viu em algum lugar alguém falando que esse mangá tem uma narrativa muito boa, que quando você lê, seus olhos deslizam na página e é extremamente fácil acompanhar o que está acontecendo. Mas é claro, Dragon Ball é o mangá mais simples. Bom, mais ou menos. Tem alguns momentos que a história fica um pouquinho mais carregada de informações. Por exemplo, quando o céu aparece. Nessas cenas, ainda assim, é bem fácil de se ler, mesmo com tanta exposição, tanta informação. Mas como isso é possível? Bom, os quadros são grandes, os balões de fala, que são o principal aqui para o leitor prestar atenção, já que é um momento de explicação, eles são colocados de maneira inteligente na página, de forma que não vai cansar o olhar do leitor. E aí você deve estar se perguntando, qual o truque que o Toriyama aprendeu para fazer páginas assim? Qual hack ele usou para fazer páginas tão fluidas? Vamos voltar um pouco no tempo. Antes de fazer um shonenzão de luta, o Toriyama fez um mangá de comédia chamado Dr. Slump. E como eu disse, esse é um mangá de comédia. Ou seja, você precisa de fazer algo para a piada funcionar do jeito certo, que é o timing, o tempo de reação do leitor. Em um quadro, o leitor vai pensar algo e no outro quadro seguinte, o leitor vai se surpreender e provavelmente vai dar uma risada. Sim, por incrível que pareça, ter essa noção de tempo numa página, uma composição certa de quadros, vai gerar uma reação exata no leitor, é essencial. Então, o timing para contar uma piada, ele pode ser usado para muita coisa. Isso é o uso das páginas para criar uma cena. Para contar uma piada, você pode colocar em apenas um quadro um personagem falando algo absurdo e outro reagindo de forma explosiva. Se você reparar, muitos mangás usam isso. Eu mesmo usei no meu mangá também. Até mesmo para dar um jump scare, um susto no leitor na hora de virar as páginas. O Togashi fez isso em Hunter x Hunter. Aviso, alerta de jumpscare. Nessa cena aqui, no final da página, ele coloca um quadro expressivo que mostra mudança de cena. E no momento em que você vira a página, tem uma cena aterrorizante. Essa forma de usar as páginas pensando no leitor e nos sentimentos e nas reações dele é o que vai tornar seu mangá uma ótima experiência de leitura.
Ok, agora a gente vai pro processo de fazer mangá e já nesse começo eu quero dizer que, me desculpa, mas eu vou passar vergonha, porque os materiais, cara, não são comigo, mano, não é comigo isso aqui. Eu realmente faço da forma mais simples possível. Eu sei que existem papéis específicos para desenhar mangá, canetas e tal, mas eu não, desculpa, isso eu não tenho nem conheço direito. O que eu posso fazer aqui nessa parte é mostrar como eu faço. E eu aprendi uma forma que agiliza bastante, tipo, torna o processo de fazer o mangá bem rapidinho e até bem melhor, tipo, menos desgastante, eu acho, né? Eu considero assim. Eu particularmente desenho tudo no papel, tipo, desenho no papel de uma forma um pouco mais simplificada, porque eu ainda considero um rascunho. E eu até faço sem usar régua, sabe? Porque eu deixo pra usar a régua no digital certinho. Mas se você não for passar pro digital e for fazer o quadrinho inteiro no papel, aí eu recomendo você usar a régua sim. Mas tenta seguir uma ordem que vai deixar sua página mais limpa. Por exemplo, se você for desenhar, aí você faz o desenho, aí depois você faz o balão de fala e depois você escreve o que tem dentro, talvez a fala lá vai ficar meio apertada, ou talvez você se engane no tamanho do espaçamento. Então eu recomendo primeiro você escrever e depois preencher com balão ao redor e depois você desenhar, que aí vai ficar tipo consideravelmente mais limpo e até mais bonito para quando o leitor for ler, mais agradável, né? E eu até recomendo você desenhar o quadrado, né, o quadrinho, o retângulo, sei lá, em volta depois de ter desenhado, ter feito tudo isso. Porque aí você já tem o espaço certinho, bonitinho. Mas é aquilo, é uma recomendação minha, não é uma forma 100% certa de fazer. Eu achei eficiente quando eu fiz assim. Eu recomendo você variar bastante nos quadros, porque existem cenas que você precisa fazer quadros grandes e outras você pode fazer quadros pequenininhos, não tem problema. E agora aquela forma eficiente de desenhar que eu falei. Sabe o Togashi, o autor de Hunter x Hunter? Ele faz as páginas da seguinte forma. Primeiro ele faz o rascunho de todo o capítulo, tipo da página 1 até a última página do capítulo, ele rascunha tudo. Depois ele desenha só o principal da página, né, os personagens e os balões, só isso. E aí depois que os assistentes colocam o cenário e põem sombreamento e tal, tudo bonitinho. E você deve estar se perguntando, ué, por que essa é a forma mais eficiente? Se você fizer página por página, tipo, você fez a página 1, aí você fez o rascunho, aí você fez o personagem, aí você fez a arte final e tal, eu acho que vai ser um processo bem cansativo. Além disso, para você fazer uma narrativa fluida e fazer uma sequência de páginas boa, é melhor você ir desenhando sem parar, sabe? Tipo, você continuar. Terminou a primeira página, aconteceu isso, já vou pra segunda, que aconteceu isso. Só que no rascunho, obviamente. Se você parar pra fazer uma página completa por vez, além de cansar você, acho que você vai perder um pouco do ritmo, entendeu? Então, essa é uma recomendação minha, eu faço assim, e pelo menos pra mim é muito produtivo. E agora o terceiro ponto, profissionalismo. Eu sei desenhar, mas não sei fazer história. E agora, eu desisto de fazer quadrinho? Olha, se você só quer a parte de desenhar, porque você gosta de desenhar e quer desenhar um quadrinho, talvez você possa fazer uma história em dupla, né, com outra pessoa, chamar alguém aí que você conhece ou alguém na internet que já criou uma história e vocês juntos fazerem, tipo, desenhar. Mas se você quer fazer sozinho, eu vou falar mais sobre isso no quarto ponto, mas já adianto que quanto mais você ir desenhando, mais você vai aprendendo a fazer história. Tipo, quanto mais você for desenhando uma HQ, mais você vai criando uma história. No seu capítulo 1 você cria um personagem e tal. No capítulo 2, esse personagem já teve eventos que aconteceram na vida dele no capítulo 1. Então, a partir disso, você já vai desenvolvendo uma história mesmo sem ter muita noção do que você está fazendo. E se você continuar assim, sem parar, na hora que você chegar no capítulo 20, você já viu que criou uma história. Tipo, você já criou uma narrativa. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, não importa, você já teve um processo de aprendizado com aquilo. Aí agora ou você pode continuar, ou você pode criar outra do zero, já que você já aprendeu algumas técnicas. O importante é não parar de fazer. O mesmo vale se você sabe fazer história, mas não sabe desenhar.
Que era o meu caso, eu considero que eu era assim. No meu primeiro capítulo de Maiado, eu já tinha escrito a história inteira. Tipo, nossa, minha história já tá pronta, inclusive. Só que minha arte, pô, mano, olha minha arte aí. Só que no capítulo 5, eu já acho que eu dei uma melhorada bem grande, assim, sabe? Claro que você pode discordar, tudo bem. Mas pra mim, eu me vendo assim, eu já pensei, nossa, eu evolui bastante aqui, né? Antes meus personagens eram tudo torto e tal, tudo, tá ligado? Agora talvez ainda seja um pouco, mas eu acho que diminuiu ainda e ficou um pouco mais fluido, sabe? Enfim, a gente só aprende as coisas fazendo, então tem que começar e continuar. Como ter ideias, criar histórias e ter motivação? A minha principal dica é: assista muitos filmes, leia muitos livros, consuma muita coisa. E só para lembrar, não são só filmes e livros bons. Você pode assistir coisas ruins também. Ué, mano, como assim? Eu vou assistir coisa ruim? Mas aí se eu for me inspirar nisso, meu mangá vai ser ruim também, pô. Não, talvez não. Sabe aquela série que tem uma ideia boa, mas a execução foi ruim? Tipo, você assistiu uma série que falou, não, mano, as coisas aqui são legais e tal, só que a execução foi meio ruim, tipo, o final aqui poderia ter sido melhor. Pegue esse poderia ter sido melhor e faça nessa história, entendeu? Esse é o segredo. Mano, em resumo aqui, esse é o segredo pra fazer uma história. Pega o que você achou de ruim em outra história que você viu e tenta corrigir. Só que você vai mudando aos poucos. Você vai incrementando com detalhes de outras histórias. Você vai ter que se inspirar em algo. Em muitas coisas de preferência. Coisas boas, coisas ruins. Mas você tem que ler muito. E você tem que consumir muito filme também. É isso. Ué, mas você não falou da parte de ter motivação. Cara, se você assistir um filme que você gosta muito, ou ler um livro, uma HQ que você gosta muito, e quiser contar uma história parecida com aquela, vai por mim. Isso já é motivação suficiente. Bom, esse foi o vídeo. Acho que não tem muito mais o que falar, basicamente é isso. E eu vou estar postando esse quadrinho aqui no YouTube, nesse canal mesmo. Eu pretendo postar toda quinta-feira, então já ativa o sininho aí, né? Se inscreve, ativa o sininho. Mas se você puder, cara, você vai me ajudar muito se você ir lá ler os capítulos, curtir, comentar. Lá na Flipthrough e na Kadikari, cara, você vai me ajudar muito se fizer isso. Bom, eu queria também pedir para você me seguir no Instagram, porque lá eu posto a ficha dos personagens, o processo de como eu estou fazendo meu mangá. Bom, acho que é isso. Muito obrigado, leia Maiado e tchau.